Olá, estamos de volta com mais uma aula de Direito Administrativo e nessa aula a gente vai estudar a última parte do tópico Serviços Públicos, onde a gente vai analisar a diferença entre permissão, concessão e autorização e as formas de extinção dos contratos de concessão. Mas antes de começar, lembrando, quem não se inscreveu, se inscreva aí no canal, gente, para dar um incentivo para a gente, para motivar aqui o canal e manter ele as nossas publicações, né? E dar uma conferida também nos links dos livros e cursos que estão na descrição do vídeo do canal. Qualquer dúvida, confira lá no site direitoemtópicos.com. Serviços públicos. Bem, nessa aula a gente vai começar apresentando os conceitos de permissão, concessão, né, e autorização, beleza? Vamos começar então por permissão. Bem, o artigo 2º, inciso 4 da Lei 8.987/95, ele apresenta o conceito legal sobre permissão. Está escrito assim: a permissão do serviço público é a delegação a título precário, mediante licitação da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco. E ainda lá no artigo 40 dessa mesma lei, ele define o seguinte, que a permissão do serviço público ela será formalizada mediante contrato de adesão, que observará, nos termos desta lei, das demais normas pertinentes do edital da licitação, inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente. Bem, então, desses textos legais, né, a gente pode destacar que se trata de um contrato de adesão, né, um deles aqui, né, que é de natureza precária e irrevogável a qualquer tempo. Maria Silva Zanella de Pietro, ela também traz uma definição para permissão. Ela afirma que permissão é o ato administrativo unilateral, discricionário e precário, gratuito ou oneroso, pelo qual a administração pública faculta ao particular a execução do serviço público ou a utilização privativa do bem público. Bem, agora vamos ver concessão. Bem, quanto à concessão do serviço público, o artigo 2º e os incisos 3º e 4º, eles trazem definições legais. No 2º diz que concessão de serviço público é a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente mediante licitação na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo a pessoa jurídica ou a consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. E no inciso 3º diz que concessão de serviço público é precedida de execução de obra pública é a construção total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público delegados pelo poder concedente mediante licitação na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para sua realização por sua conta e risco de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado. Bem, então diante do que a gente viu aqui, né, a gente pode verificar que há uma dificuldade em diferenciar a permissão da concessão de serviço público, né, em relação à concessão de serviço público. É meio difícil diferenciar isso, permissão e concessão. Qual é a diferença, né? Até mesmo o STF, em decisão em sede da ADI 1491 do Distrito Federal, ele não fez distinção entre esses dois institutos. Ele colocou os dois como se fosse a mesma coisa. Entretanto, a doutrina ela buscou apontar algumas diferenças. Então, vamos lá. Executor do serviço público. Na concessão, a gente tem um contrato firmado com uma pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Já na permissão, o contrato é com pessoa física ou pessoa jurídica. Não há aqui pessoa física na concessão. E não há permissão para consórcio de empresas, certo? Essa é a diferença. Quanto à licitação, em regra, realizada por meio de contrato administrativo, né? Contudo, as concessões elas devem ser realizadas por meio de concorrência pública. Enquanto nas permissões, devido à omissão legislativa, né, temos a possibilidade de outras modalidades de licitação. A precariedade. Para a permissão, o contrato é precário, enquanto na concessão não se apresenta a precariedade, permitindo-se, então, que possa haver uma revogação da permissão sem direito à indenização e, para a concessão, o desfazimento antecipado enseja em dever de indenizar. Agora, a autorização, né? A autorização do serviço público é um ato administrativo unilateral, discricionário e precário, em que há a transferência do serviço público para terceiros, por meio do quê? De uma delegação pelo poder público. A autorização é um ato administrativo precário, mas ele é passível de exceção legal, como no caso dos serviços de telecomunicações, que a gente pode ver na forma do parágrafo 3º do artigo 131 da Lei 9.472/97. Vejamos aqui, Autorização de serviços de telecomunicações é o ato administrativo que faculta a exploração no regime privado de modalidade de serviços de telecomunicações quando preenchidas condições objetivas e subjetivas necessárias.
Agora vamos falar sobre as formas de extinção dos contratos de concessão, beleza? Os contratos de concessão eles podem ser extintos e devem cumprir alguns requisitos conforme as situações que a gente vai elencar aqui a seguir. Uma delas é a reversão, que é o quê? Que é o vencimento do prazo final, ou seja, o termo estabelecido no edital do contrato, né, cuja extinção do contrato se realiza de forma natural, de pleno direito. É o que está previsto lá no edital. A caducidade, que é o que? É uma modalidade de extinção cuja concessão ela se encerra pelo ato do poder concedente, de forma antecipada, em razão do quê? Da inadimplência do concessionário, né? E não está cumprindo com as obrigações que ele se comprometeu. A encampação é a retomada do serviço público pelo poder concedente durante a vigência do contrato de concessão em razão do interesse público. Não é aqui mais em razão da inadimplência do concessionário. Agora aqui é o interesse público, mas só que é mediante uma lei autorizativa específica com um pagamento prévio de indenização. Agora, outra extinção, a rescisão, que é uma forma de extinção do contrato por concessão por iniciativa do concessionário, devido ao descumprimento de regras contratuais pelo poder concedente relacionadas às normas legais, regulamentares ou contratuais, beleza? E temos que, por último, a anulação, que é o que? A retirada do contrato de concessão em razão de uma ilegalidade após a assinatura do contrato ou durante uma etapa licitatória, certo? Então, a gente fez aqui rápido essa diferenciação entre permissão, concessão e autorização e as formas de extinção de concessão, né? A gente tentou fazer uma aula o mais rápido possível. E a gente chega então ao final dessa aula de Direito Administrativo, onde a gente encerra aqui o tópico sobre serviços públicos. Na próxima aula a gente vai começar mais um novo tópico de Direito Administrativo e ele vai ser sobre os bens públicos, né? Já vai começar a primeira parte, beleza? Então a gente vai ficar por aqui e até a próxima aula.